Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira temos agora 28 graus, sensação térmica de 33 graus, previsão de chuvas aí amanhã de manhã, calor grande nesse outono de Natal. Hoje com esse tema, a última carta. Não é a respeito dessa crise dos Correios que não entregam mais nada no dia, né? Perde as encomendas do pessoal, tem extravio, diabo 4 aí no Correio. Não, mas não é sobre isso. É sobre um projeto bem interessante, bem tocante, na verdade, que eu vi ainda numa reportagem do The New York Times do ano passado, em setembro. E aí hoje eu resolvi falar a respeito, que é um tema assim bem tocante. Na verdade, não era nem uma reportagem da New York Times, era um artigo escrito por uma médica chamada Vijay Periakio, que é geriatra e médica de cuidados paliativos, uma especialidade que eu não sei nem se existe aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é bastante comum, porque lá, quando você é acometido de uma doença mais grave, você pode deixar uma ordem de DNR, que é para não ressuscitar, do not resuscitate. Então, eles não querem aquelas medidas invasivas de colocar tubo para a pessoa respirar. Aqui no Brasil, como a legislação é bem solta a respeito disso, a gente tem mais o código de ética dos médicos, e aí alguns médicos até respeitam a opinião da família, outros já têm uma outra postura, porque até tem medo de dar a questão de serem acusados de assistir suicídio, etc. Bom, mas de todo jeito tem essa especialidade lá. Então eu achei super interessante essa história dessa última carta e vou já contar a vocês como é. Essa médica, ela é diretora de um programa de treinamento e educação para cuidados paliativos de Stanford. E faz 15 anos que ela cuida desses pacientes, então, lá nos Estados Unidos. Esses pacientes que estão bem perto do fim da vida, né? O que a gente diz assim, que já estão com os dias contados. E uma coisa que ela observou nesses 15 anos é que há sempre uma emoção comum entre esse pessoal que está perto de morrer. É o arrependimento. Uma coisa interessante de se analisar, né? Da gente pensar assim, começar a analisar isso. Segundo ela, nós temos o arrependimento nos últimos dias, né, da vida. Nós temos um arrependimento por não reatar amizades e relacionamentos, por não dizer a amigos e familiares o quanto eles eram importantes, por serem lembrados pelos filhos, como no caso das mulheres, por exemplo, mães hipercríticas, supercríticas, ou pais autoritários. Então ela começou a perceber isso e isso se tornou até mais forte, que foi quando surgiu essa ideia da última carta dela, quando ela teve um paciente em especial. Esse paciente mais marcante era um fuzileiro, veterano de guerra, e ele tinha uma certa dieta de alimentação e tudo, e chegou até a estudar o silêncio. A vida dele, assim, ele praticamente estudava o silêncio, ele ficava em silêncio muito tempo. E aí ele foi internado, porque já estava numa fase terminal do câncer. O câncer já havia se espalhado praticamente para o corpo todo, e aí chegou aquela fase das dores que realmente não tem como você tratar em casa. Já é difícil de tratar num hospital com aquelas doses de morfina, não sei o quê. Então ele foi ser internado por isso, né? Já sabendo que estava perto de morrer, e para tentar pelo menos controlar essas dores, que é mais ou menos isso a função lá dessa médica, né? Os cuidados paliativos, para que você traga o máximo de conforto para esses pacientes crônicos que não têm mais esperança de uma sobrevida. Então que essa sobrevida, esse restinho de vida que tenha, seja pelo menos com qualidade. E aí, todos os dias, a esposa desse fuzileiro lá, veterano de guerra, ia lá pro hospital visitá-lo e passava horas e horas só olhando para ele e ele assistindo TV. Ele não dava atenção à mulher dele, né, enquanto aconteciam essas visitas. Ele ficava o tempo todo assistindo TV e ela ia para lá só para olhar ele assistindo TV.
E aí, ela disse que um dia ela conversando com essa médica, essa esposa, disse que nos mais de 50 anos de casamento, ele nunca tinha sido, assim, muito de conversar. Então, esse era o comportamento mesmo dele, não tinha nada de estranho nesses últimos dias de vida dele. Mas aí, o que é que aconteceu? Até quem já ficou muito tempo internado em hospital sabe que você começa a criar uma relação com aquelas pessoas ali. E aí esse fuzileiro veterano, né, já com os dias contados, começou a se abrir mais com a médica. Não se sentia à vontade de se abrir com a família, mas começou a conversar com essa médica, dizendo que se arrependia de não ter passado mais tempo com a esposa dele, que ele amava muito a esposa, que sentia um grande orgulho do filho, porque o filho tinha seguido os passos dele também, tinha se tornado um fuzileiro. Só que ele não conseguia dizer isso à família dele. Aí a médica ouvindo aquilo e vendo aquela situação do paciente que não conseguia falar com a esposa, né, e dar atenção à esposa, um dia ela conversando com a família, estava a esposa e o filho lá na hora, não com o paciente, né, conversando só com a esposa e com o filho desse paciente. Ela foi e disse, né, comentou a respeito disso que ele havia falado para ela, que ele amava muito a esposa, né, que sentia orgulho desse filho que tinha seguido os passos dele na carreira militar. E, para surpresa dessa médica, eles, muito incrédulos, agradeceram a gentileza dela, porque achavam que ela estava querendo ser apenas gentil, diminuir as dores deles. Mas eles tinham certeza que ele seria incapaz de dizer, expressar esses sentimentos. Primeiro, eles achavam que ele seria incapaz de sentir isso e também seria incapaz, ainda que sentisse, de expressar aquilo para alguém, ainda mais para a médica. Então, ela ficou surpresa, lógico, com a reação deles, mas começou a perceber que eles só iam acreditar no que o paciente tinha dito se ouvissem dele mesmo aquela confissão de sentimentos. Então, o que é que ela resolveu fazer? Como ele não tinha nem condição de escrever uma carta nem nada, ele estava já bem avançado na doença, ela foi e levou uma filmadora, uma câmera portátil que ela tinha em casa, para gravar esse paciente. Lógico que com o consentimento do paciente. Então, naquelas visitas que o médico faz quando alguém está internado, sempre ela ia, gravava um pedacinho lá com ele, quando ele permitia e tudo. E só quando ela gravou tudo, né, ela montou lá uma fita, né, acho que ainda era na época de fita, nessa época, ela montou uma fita e aí ela entregou essa fita para a esposa do cara e para o filho dele. Não preciso nem dizer como foi lá a emoção, né, todo mundo chorando e eles não acreditavam naquilo e choraram demais. Eu imagino até a cena como não deve ter sido, assim, bem difícil. Bonita, mas muito difícil. E aí, com isso, ela percebeu a importância de dar vazão a esses sentimentos e que uma pessoa está perto já do seu fim e não teve tempo de fazer. Porque, normalmente, quando a gente passa por uma situação de vida ou morte, né, uma situação de gravidade mesmo de saúde, é que a gente dá valor a certas coisas e às vezes percebe que a gente se apega a umas picuinhas. Então ela começou a pensar num projeto para botar isso para fora, né, para que as pessoas se libertassem dessas coisas. E ela criou então o Stanford Friends and Family Letter Project, que eu vou traduzir aqui livremente como o Projeto Stanford de Carta para Amigos e Familiares. E aí, ao longo dos anos desses pacientes terminais, conversando com eles, com os familiares, ela conseguiu desenvolver um modelo de carta para ajudar as pessoas a soltarem isso, né? E nesses modelos de carta, ela propõe 7 tarefas de revisão de vida. Você vai revisar a sua vida em 7 aspectos e é super interessante, por isso que eu estou trazendo aqui, porque eu acho que não precisa você estar à beira da morte, né, para fazer esse tipo de revisão de vida e ter até um novo olhar sobre sua vida. Então, quais são essas 7 tarefas? Aí ela faz uma listagem, não tem assim uma ordem de importância, mas no modelo lá de carta que ela propõe,
O primeiro seria reconhecer as pessoas importantes em sua vida, assim, no sentido de por que elas são importantes, né? O que é que elas conseguiram, quais foram os grandes feitos dessas pessoas. Então, há um espaço para você colocar isso na sua carta. Uma outra coisa, lembrar de momentos preciosos, por que eles são tão importantes, tão marcantes na sua vida e deixar lá marcado por quê. Pedir desculpas aos que possam ter sido magoados por você que está aí na beira da morte. Então, essa é a hora de você se livrar dessa culpa de ter magoado alguém. Um outro ponto, perdoar aqueles que lhe magoaram, né? Porque é bastante comum, às vezes, a gente carregar uma mágoa, um rancor para o resto da vida de algo que doeu bastante na época, mas que quando a gente chega num momento assim, vê que nem vale a pena mais pensar naquilo. Então, há também esse espaço para perdoar aqueles que nos magoaram. E os 3 últimos espaços talvez sejam os mais fortes, né? Que é para dizer obrigado a alguém, para dizer eu te amo e para dizer adeus. Essa carta, esse modelo de carta, ele está disponível em 8 línguas. Tem umas línguas até que eu nunca nem ouvi na vida. Como a reportagem era em inglês, eu nem tive como olhar se há uma tradução dessas línguas para o português. Mas além de inglês, espanhol, francês, chinês, essa carta também está em hindi, tagalog, nunca ouvi isso. Acho que é vietnamês e urdu. Também nunca ouvi falar nessa língua. Infelizmente, não tem nenhum modelo dessa carta em português. Mas eu já me comprometo aqui a botar, não o modelo mesmo, porque a proposta desse projeto, eles têm até um aplicativo para você baixar lá no Android, no iPhone, que é para você realmente só ir preenchendo, né, aquele modelinho e ele já sair pronto para você assinar, colocar seu nome, alguma coisa assim. Então, não é bem o modelo, mas eu vou colocar lá os dizeres, né, para quem quiser olhar depois, certamente de hoje para amanhã, acho que amanhã é mais certo, eu coloco esses dizeres lá. Mas eu vou falar mais ou menos o que aparece aqui. Então, são 8 línguas, não tem português, e então essa carta permite que quem está escrevendo, né, essa carta consiga expressar gratidão, perdão e arrependimento, que às vezes até antecipam o fim de tanto que consomem a pessoa. Aí, entre vários exemplos de uma carta, de cartas desse tipo, eu escolhi uma de uma pessoa que escreveu para a esposa, que era chamada Lily, e aí só um pedacinho da carta, que queria ter te amado mais. Claro que há outros exemplos, bem mais emocionantes até, mas como eu sou uma terrível de uma manteiga derretida, se eu fosse ler essas cartas aqui, seria uma coisa, não terminaria esse podcast chorando, podem ter certeza. Já foi difícil ler a reportagem, imagine se eu tivesse que ler aqui ao vivo assim para vocês. Mas para dar um outro exemplo de coisas que aparecem nessas cartas e que é uma coisa mais leve, houve uma mulher que escreveu para um homem chamado Harold, dizendo, para se livrar de um rancor que tinha na vida, né? Ela escreveu assim para ele: você esqueceu de pagar alguns dos empréstimos pessoais que fez conosco, mas nós estamos zerando essa conta. Então, até esse rancor do cara que não pagou a dívida, ela conseguiu se livrar, porque ia morrer mesmo, o dinheiro já nem valia mais a pena, e nem ter raiva dessa pessoa também valia a pena. Aí, olha como esse projeto é interessante. Há um modelo de carta, se você é um doente crônico, quer dizer que realmente a possibilidade de morte se faz mais presente, né? E é até esperado que chegue dentro de um determinado prazo. E há também um modelo para pessoas que estão em boas condições de saúde, porque o ideal realmente é que você faça uma carta dessa bem antes, né? Que você tenha consciência do que está escrevendo, né? Que você não deixe passar nada porque está no estado de saúde muito ruim. Então, há um modelo para quem é doente crônico e há um modelo para quem tem boas condições de saúde. Eles não divergem muito um do outro, é mais o início da carta, que quem é doente crônico já fala na questão de todo o tratamento e etc., que aquilo já era uma possibilidade, né, da morte, etc. E quando você tem uma condição boa de saúde, já a carta é de um desaparecimento repentino, porque ninguém espera, se sua condição de saúde é boa e de repente
alguém precisou abrir sua carta, é porque foi algo que chegou de uma hora para outra. Mas a recomendação é que se preencha tudo, mas é claro que tem gente que acha que falar, por exemplo, na parte do adeus, né, de dar o adeus às pessoas, poderia ser um mau agouro, né, aquele pessoal supersticioso. Então, tem gente que prefere não preencher essa parte, com medo de que isso pudesse atrair a morte antes da hora, mas o projeto também deixa isso livre, né? Você só deve preencher aquilo que você se sente confortável em preencher. É só realmente um modelo, você segue se quiser. Depois que a carta fica pronta, o que é que acontece, né? Você pode compartilhar imediatamente com aqueles entes queridos, amigos que você citou ali na carta. Eu acho que esse é o caso realmente de quem é doente crônico, né? Vai logo fazer ali as despedidas. Também pode ser guardada num canto seguro, né? Com a instrução de que se acontecer alguma coisa, aí você tem que passar essa instrução para alguém. Essa pessoa procure essa carta em tal lugar. Ou mesmo confiar mesmo a própria carta a alguém, né? Que deve entregar à família no caso quando chegar a morte. Há também quem prefira utilizá-la como um legado vivo, atualizando essa carta, então, de tempos em tempos. Eu confesso que a minha ideia de fazer, por exemplo, esse podcast hoje a respeito disso, que é um tema, assim, até difícil de falar, é justamente para que a gente pare e faça esse balanço da vida, porque às vezes a gente está tão aperreado de dinheiro, trabalho, corre para lá, corre para cá, até mesmo algumas questões de saúde menores, mas que existem, que a gente não para às vezes para ver as coisas que realmente importam para a nossa saúde emocional, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o fato às vezes de você parar, estando com a saúde boa, estando bem, para fazer uma carta dessa, ele faz repensar a vida, faz ver que existem algumas picuinhas que nem valem a pena, né? Faz reconhecer coisas que você não deixou passar, porque às vezes a gente acha que as coisas estão tão ali na cara e que não é preciso, por exemplo, agradecer por uma coisa que um familiar faz, elogiar a coisa que alguém lhe faz todos os dias, mas que precisa ser elogiado porque é interessante. Dizer que ama alguém da família, porque já vê todo dia, isso está implícito, então não é para dizer. Então, às vezes uma carta dessa, que é essa a minha proposta, pelo menos por aqui, de você tentar fazer, pelo menos de tempos em tempos, uma carta dessa, para ir revendo o que é importante, o que você precisa dizer que não disse, e quem sabe até começar a dizer de viva voz essas coisas, porque a vida realmente passa muito rápido. Quando a gente abre o olho, já foi embora aí 10, 20 anos, rapidinho. E não fosse isso passar rápido, ainda existem essas coisas que a gente não controla e que de repente a vida vai embora num piscar de olhos. E aí eu achei interessante, até eu separei aqui uma fala dessa médica. Ela disse assim: é preciso coragem para escrever uma carta de revisão de vida. As emoções despertadas são sempre profundas, às vezes perturbadoras, mas certamente esta será a carta mais importante que você vai escrever. Então, é uma coisa que vale a pena a gente parar de vez em quando para pensar, né? Como eu disse, a carta é estruturada lá em 7 tarefas. A primeira começa com um parágrafo. Como eu disse, vou colocar no blog, né? Mas adiantando, ela começa com um parágrafo falando a respeito da situação, depois passa para a primeira tarefa, que é você reconhecer aquelas coisas de que você sente orgulho nas pessoas. A segunda tarefa é você passar a lembrar de momentos-chave, aqueles momentos que significaram muito, e aí citar as pessoas que você quer que ouçam aquilo, leiam aquilo. O momento 3, né, é aquele momento de pedir perdão, e aí você escreve também o nome das pessoas para quem quer pedir perdão por alguma coisa. A tarefa 4 é para você perdoar os outros. Você vai lá pedir perdão, aliás, dar o seu perdão para aquilo que estava lhe magoando tanto, e até interessante, porque tem uma parte da carta que ele sugere uma escrita, né, o modelo sugere uma escrita que quero que você saiba que eu estava pronto
para deixar isso para trás, né? Quer dizer, já estava se preparando para perdoar quando, infelizmente, a morte chegou. Também queria muito trabalhar para reconstruir nossa relação. Então, às vezes, era isso que faltava dizer. A tarefa 5 é realmente dizer obrigado, agradecer o que foi feito em vida por aquela pessoa. A tarefa 6 é dizer eu te amo e nomear aquelas pessoas para quem que você precisa dizer isso. E até a sugestão é que termine com quero que saiba que eu te amo muito. A tarefa 7 essa é a mais dura, que tem gente que não quer colocar, que é a de dizer adeus, né? E aí, não vou nem ler essa passagem porque ela é bem profunda mesmo, mas vou botar no blog para quem tiver coragem de ler amanhã. Bom, então, é bem interessante, eu acho que vale a pena o exercício de a gente parar realmente na vida para pensar nesses momentos tão marcantes, que às vezes a gente fica tão envolto com coisas sem importância que esquece as coisas que têm importância. E aí se colocar nessa situação de, poxa, vou escrever agora uma carta que eu gostaria que fosse lida no momento em que eu não estiver mais aqui e que fosse reconhecimento de tudo que fizeram por mim, de tudo que eu senti, perdão para lá, para cá. Eu acho muito, muito interessante e engrandecedora a ideia, né? Achei show de bola esse projeto lá que existe dos Estados Unidos. E acho também tocante que tenha partido de uma médica, porque a gente sabe que os profissionais médicos normalmente nutrem uma distância, um distanciamento dos pacientes, tentam olhar muito para os pacientes como apenas um conjunto de sintomas que você precisa tratar com medicamentos assim, assim ou assado. Essa parte mais humana desse contato na hora de tratar doenças fica muito mais para os enfermeiros do que para os médicos. Mas foi justamente uma médica que ouviu uma confissão dessa, como eu disse, desse fuzileiro e que trouxe tanta emoção para lá e para cá, trouxe tanto, até conforto para aquela esposa e aquele filho que durante tantos anos não ouviam uma palavra daquele fuzileiro que estava para morrer, doente querido, ali na beira da morte no hospital. Então, eu achei bem interessante e registro, então, aqui esse momento para que a gente pense um pouco mais no que vale a pena mesmo da vida. E quem sabe uma carta dessa não tem esse condão de nos fazer olhar melhor para a vida que temos hoje. E então prometo que vou publicar esse modelo lá no blog amanhã. Agora, para passar para uma coisa assim mais leve, já que esse tema é bem forte, né, bem pesado mesmo, como eu disse, aqui no Brasil a gente viveu essa semana. Primeiro tem essa reforma da Previdência que vai, não vai. Eu não sei nem se a gente deve se alegrar ou não. Talvez até essa última carta sirva para esse momento, porque até a semana passada, acho que 100% dos brasileiros tinham certeza de que não iam se aposentar antes de morrer. Então, a carta ia chegar antes da aposentadoria. E nessa semana o governo andou recuando aí em relação à proposta da Previdência. Então, agora já dá pelo menos para esperar uma aposentadoria ali na beira do caixão, talvez 1 ano ou 2 antes de morrer, a gente consiga receber um dinheiro de aposentadoria, um benefício de aposentadoria. Mas pelo andar da carruagem, acho que o governo não vai conseguir esses votos, não. Tem muita coisa rolando, né? Próximo ano já tem eleição, muita gente com medo da reação da população. Mas é justamente falar esse negócio de eleição, o TSE está aí para julgar a chapa Dilma e Temer. Olha só como é a justiça eleitoral brasileira. O mandato, fosse de Dilma, fosse de Temer, já está em vias de acabar, né? O próximo ano a gente já tem eleição para presidente. E o TSE ainda está julgando se houve abuso na campanha de Dilma e Temer. Já tem uma arruma de depoimento aí em relação à corrupção nessa campanha, dinheiro de caixa 2 para lá, para cá, dinheiro das estatais que entraram para as campanhas. Quer dizer, eu não sei mais o que é que esse povo ainda precisa ouvir mais testemunhas, mas nessa semana resolveram adiar, então, o julgamento da chapa de Dilma e Temer. Dilma nem está lá mais, né? Mas a chapa dela vai ser julgada
também, porque pode ficar inelegível, podem tirar o Temer, mas pelo andar da carruagem vai ser igual a Micarla aqui em Natal, que pintou, bordou, fez o que bem entendeu, e só nas últimas semanas foi que simplesmente saiu porque a Procuradoria retirou ela do cargo, né? Eu acho que faltando um mês, talvez, 2 meses, tenha saído uma pessoa, tenha saído uma decisão para que alguém substituísse Micarla, não tinha nem quem substituísse, Paulinho Freire, que era o vice, não queria, foi uma confusão na época. Acho que vai rolar alguma coisa assim aqui também em relação a Michel Temer, porque não vai ter substituto, não sei quem é que vai querer entrar, se vai poder concorrer, tem o Rodrigo Maia, um povo todo enrolado em denúncias de corrupção, então não sei exatamente como as coisas vão se dar. Mas o que eu queria dizer mesmo em relação a adiar a votação é que se aqui se adia uma votação porque vão ouvir mais testemunhas e vão alongar um negócio que não tem mais para onde ser alongado, e dizem até que é para ir levando em banho-maria para ver se esse mandato aí termina, mas lá em Israel tinha uma votação marcada para o dia 3 de julho, era a votação do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista ia escolher o seu presidente, e esse presidente normalmente é quem vai buscar lá o cargo de primeiro-ministro no parlamento de Israel. Mas aí essa votação ia ser em Tel Aviv, né, a capital lá de Israel, no dia 3 de julho, mas foi adiada, sabem por quê? Não, lá não foi porque estão querendo aumentar o mandato de ninguém, não. É porque vai acontecer o primeiro show de Britney Spears em Israel. Na história de Israel, a primeira vez que Britney Spears vai fazer um show lá. Então, o Partido Trabalhista achou melhor jogar a eleição para outro dia. Segundo o porta-voz do partido, que se chama Liron Zek, ele jurou de pé junto que não tem nada a ver com o fato dos eleitores escolherem ir para o show de Britney Spears e não irem votar nas primárias lá do Partido Trabalhista. Ele disse que, na verdade, é uma questão de segurança, é uma questão de logística, porque o local do show de Britney Spears é no Yarkon Park, e em frente a esse local seria a votação, pelo menos em Tel Aviv, seria a votação do Partido Trabalhista. Então, eles acharam que o trânsito ia estar todo bloqueado, os fãs de Britney iam estar lá gritando o tempo todo, desde muito cedo. Se for igual os de Justin Bieber, que já estão acampados aqui, estavam, né, acampados bem 2 semanas antes do show, realmente não seria fácil. Então, segundo a CNN, embora não haja indicação de que os membros do partido estejam planejando ir ao show, parece que o resto de Tel Aviv vai. Então, Britney Spears conseguiu, né, teve essa força aí de adiar a votação do Partido Trabalhista lá em Israel. Pelo menos não é um motivo tão vergonhoso quanto ficar levando um negócio em banho-maria para ver se o mandato termina, como foi por aqui no Brasil. Bom, a programação aí não só de fim de semana, né? Tá rolando até o dia 12 de abril aqui em Natal, a edição 2017 da Sweet Coffee Week, a semana do café doce, né? Ou do café com doce, já que tem uns cantos que colocam Sweet and Coffee Week. E aí são 19 locais que vendem café, para quem gosta de um cafezinho, não é? São 19 locais que estão oferecendo um combo por R$ 15,90. Como é esse combo? Esse combo tem um café e tem 2 doces, ou então um café, um doce e um salgado. E são vários locais que estão participando. Vou ler aqui rapidamente os nomes, não dá para dizer os locais todos, de endereço, né? Barões do Café, Berlim Café, Boca d'Água, Bocaditos, Bolo da Vovó, Casa de Taipa Tapiocaria, Cecília Mindelo Brownies, Chapelato Coffee Shop, Chocolateria Sandra Maia, Croassonho, Doce Arte Confeitaria, Engenho Doce, Fitnessa Coffee, Jonas Cakes, Jolie Patisserie, Rafaela Fontes Chocolateria, Realize Gourmet, Tutti Mac e Very Sugar. Então, para quem gosta de café e quer conhecer novos locais, esse preço de R$ 15,90 é imperdível.
Normalmente, esse é o preço só de um pedaço de torta que você queira comer, um salgado que você queira comer nesses locais. Então, por R$15,90 você está levando um salgado, um doce e uma xícara de café. Que aí, normalmente, são cafés mais elaborados, não é só o expresso, não. Tem até alguns que tem apenas um expresso, que cada um montou como quis o combo. Mas são coisas mais elaboradas. Ou então, 2 doces e um café. Vale a pena, vá até 12 de abril, como eu disse, até quarta-feira da próxima semana. Então, quem gosta de café e quer conhecer novos locais, aproveitar aí o sábado, domingo, a segunda, a terça e a quarta da próxima semana para fazer isso, com essa promoção do Sweet and Coffee Week. Quem quiser mais informações é só digitar aí o nome lá no Facebook, tem uma página, no Instagram, acho que também tem uma página dando mais informações a respeito disso. Bom, minha gente, é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tema, apesar de bem profundo. Vamos mesmo dar uma repensada na vida, tá merecendo, né? A gente deixar pra lá essas coisas menores e se concentrar no que importa mesmo. Deixo aqui, então, um bom fim de semana para todo mundo. Convite para domingo, 10 da manhã, falar sobre futebol. Ou voltar aqui na sexta, 7 da noite. Nessa sexta da paixão, né? Sexta-feira, feriado, mas vai ter podcast, né? Então, 7 da noite, vamos bater papo aqui sobre outros assuntos que nos fazem, às vezes, pensar um pouco mais como esse, ou mais leves, que fazem a gente rir um bocadinho. Ok? É isso. Até lá.